Bom dia, pessoal. Eu vou, eu vou falar um pouquinho aí de sistemas não lineares, né, para começar os nossos estudos. A ideia da conversa de hoje é mais uma apresentação mesmo, porque, principalmente no sentido de dizer qual que é o grande problema da gente estudar sistemas não lineares, né? Porque quando a gente estuda na graduação, a graduação inteira, várias disciplinas, até na pós-graduação, a gente considera normalmente que sistemas são lineares e invariantes no tempo. E isso é feito desde as primeiras disciplinas de controle, de sinais sistemas e assim por diante. E qual que seria, então, a grande diferença? Por que a gente estuda tantos sistemas lineares e, principalmente, por que a falta dessa propriedade, que é a linearidade, faz com que os sistemas fiquem muito mais complexos ou mais complexos em geral do que os sistemas lineares? Para a gente entender primeiro essa questão, o que é linearidade? Só para lembrar um pouquinho. Então, um sistema ele é linear se ele satisfaz o princípio da superposição. Quer dizer que se eu fizer a, a aplicação em um sistema, supondo aqui que eu estou jogando uma entrada no sistema que eu estou representando como G, que vai gerar uma saída Y. Uh, Se eu jogar uma combinação linear das entradas, se o sistema for linear, então eu vou ter como resultado a combinação linear das saídas. Se eu jogar o 1 mais o 2, vamos considerar A1 e A2 igual a zero, por exemplo, então uma entrada 1 e eu jogar mais uma entrada 2, a saída do sistema equivale a jogar o 1 separado, jogar o 2 separado e depois eu somar os resultados no final. Se isso é satisfeito, se eu posso jogar constante para fora, então o sistema ele é linear. Muito bem. Então, parece uma propriedade simples, é uma propriedade simples, mas por que a falta dela é tão complicada para a nossa vida em não lineares? Vamos dar uma olhada nas representações de sistemas que a gente está acostumado a utilizar em sistemas lineares. Primeiro, aqui eu coloquei 6 representações. A primeira seria a representação entrada e saída, que é o que acabei de mostrar no slide anterior, que a ideia ela é a representação formal de uma relação entrada e saída, mas ela não representa muito bem a dinâmica dos sistemas. Então, né, show de bola. A segunda aqui é a famosa resposta impulso, maravilhosa, porque graças a ela a gente tem o incrível teorema da convolução, que obtendo a saída do sistema a uma entrada impulso unitário, simplesmente eu jogo um impulso na entrada, obtenho uma saída, e essa saída, se o sistema for linear invariante no tempo, ele vai representar completamente o meu sistema. Qualquer saída, aplicação de qualquer entrada, quando eu convolução, sucesso, na resposta impulso, vou ter a saída. Com a resposta impulso, eu tenho as transformações, transformar de Laplace que me dá a função de transferência, transformar de Fourier que me dá a resposta e frequência. Aqui tem uma representação simplificada de uma equação diferencial ordinária com coeficientes constantes. O operador P é o operador derivado, então eu posso descrever uma equação diferencial como um polinômio desse operador P, derivada segunda, derivada terceira e assim por diante, tanto entrada quanto saída. E a última representação, que é a representação em variáveis de estado. Lembrando que uma variável de estado é o mínimo conjunto de variáveis que eu preciso conhecer, que me permite conhecer o sistema como um todo, dinâmicas internas dele e tudo mais. Show de bola. E o que muda quando a gente não tem a linearidade garantida? Vamos dar uma olhada, né? Que representações a gente pode ter quando a gente não tem linearidade? Aqui a gente tem vamos ver que tipo de representações eu posso utilizar em sistemas não lineares. A primeira representação, relação entrada e saída, eu sempre posso, até porque eu usei ela para definir aqui a questão da superposição. Resposta a impulso. Vamos dar uma olhadinha no teorema da convolução para a gente entender. Que super tecnologias eu tenho aqui a saída de um sistema, né? Vou representar aqui como aplicação de uma entrada nesse sistema. Muito bem. Então, eu joguei uma entrada U, eu vou ter uma saída Y. Esse aqui não é degrau unitário, tá? É um U qualquer. Isso aqui é igual a eu fazer a convolução com o impulso unitário, né? Vocês com certeza se lembram, a gente faz convolução todo dia na nossa vida. O impulso é o elemento neutro da convolução. Então, convoluir com o impulso unitário dá a própria função aqui. Então, eu posso usar a própria definição de convolução. Eu tenho aqui integral de menos infinito a mais infinito, letras bonitas, de o de tal delta de t menos tal
de tal. Então, isso aqui é representação, é a própria definição de convolução, a integral de convolução de uma entrada U qualquer com um impulso unitário. Primeira coisa, eu posso jogar, para a gente tentar reproduzir aquele resultado da convolução com a resposta impulso. Eu posso jogar esse termo aqui para fora, a integral e esse U de tal, se o sistema for linear, eu posso, se o sistema for linear, eu posso jogar essa integral aqui para fora. U de tal, G de delta de T menos tal. Isso aqui é o menos, tá, gente? Um pouco de fé aí. Por que eu posso jogar para fora? Porque se satisfaz o princípio da superposição. O princípio da superposição, eu posso jogar a soma para fora do sistema. A integral nada mais é do que uma soma. Assim como eu posso jogar constantes para fora do sistema. E esse U de tal, como ele não depende do tempo, ele não está dependendo do tempo, ele está dependendo de uma variável de integração interna à minha integral. Não depende do tempo, a única coisa que depende do tempo aqui é o impulso unitário, nesse caso. Então eu posso jogar para fora, o sistema enxerga ele como uma constante, alguma coisa que não depende do tempo, portanto é uma constante, eu posso jogar para fora, se satisfaz o princípio da superposição. Ok? Bom, aqui eu já tenho a hipótese da linearidade importante aqui, né? Mas só para continuar, se o sistema ainda por cima for invariante no tempo, né? Então, ainda por cima, eu posso representar esse cara dessa forma, U de tal, H de T menos tal, de tal. Supondo que a resposta é um impulso, quando eu jogo um impulso no meu sistema, eu tenho essa resposta H, que é a resposta impulso. E o sistema for invariante no tempo, quer dizer que o deslocamento na entrada causa igual ao deslocamento na saída. Ou seja, tanto faz o momento que eu aplico o impulso unitário, a saída vai dar momento, a resposta impulso depois daquele momento ali. Então, é isso daí. Por isso que o teorema da convolução, lindo, maravilhoso, exige que, essa aqui é a própria definição da convolução de novo, né, que eu tenho a convolução do U com a resposta ao impulso, com a saída do sistema quando eu jogo impulso unitário. Muito bem. Agora, se ele não for linear, que é o nosso caso, né, eu não posso fazer essa passagem daqui para cá. Não posso fazer essa passagem. Então, eu estou preso nessa expressão que não me diz nada. Não me diz nada, eu não sei o que está acontecendo e assim por diante. Portanto, não posso usar a resposta impulso para representar o sistema. Não consigo isolar, não consigo fazer nada com essa resposta impulso. Não quer dizer que não exista uma resposta impulso em sistemas não lineares. Quer dizer que eu não posso utilizar. Eu jogo impulso, colho a saída, e aquela resposta impulso não vai me dizer absolutamente nada. Esse que é o problema. Portanto, eu não posso usar a resposta impulso. Ele não diz nada sobre o sistema para a gente. Então, isso aqui está fora. O 2 está fora. Como eu não posso usar a resposta impulso, também não posso usar os domínios transformados. Não posso usar para transformar de Laplace nem transformar de Fourier. Portanto, a gente não tem função de transferência, a gente não tem resposta em frequência. E esse é problemático demais, porque eu não tenho função de transferência, eu não tenho conceito de polos e zeros, eu não tenho... Como é que eu vou definir estabilidade se eu não tenho uma função de transferência? Né? Normalmente a gente está acostumado que a estabilidade, o sistema é estável, contínuo, se todos os polos possuem parte real negativa. Mas não tem polo, não tem função de transferência. Mesma coisa para resposta e frequência. Se eu jogo um cosseno no meu sistema, isso quer dizer que, com uma certa frequência, quer dizer que eu não vou ter aquela componente de frequência na saída? Para sistemas não lineares, eu não tenho mais esse conceito de resposta e frequência. Tem uns equivalentes, mas depende do sistema, depende do que acontece. Mas eu não tenho resposta e frequência. E equações diferenciais? Equações diferenciais eu tenho. Eu consigo representar usando equações diferenciais, mas equações diferenciais não lineares. E, no caso de equações de estados, eu consigo representar em termos de equações de estados, lembrando que os estados é o mínimo conjunto de variáveis que representa o sistema. Eu posso pegar o sistema não linear e definir um mínimo conjunto de variáveis, porém, a representação, a relação da dinâmica das variáveis de estado, que é essa equação 3 aqui, vai ser uma função não linear dos estados. Eu não vou conseguir mais separar como uma matriz constante vezes estados, uma matriz constante vezes entrada, eu não consigo fazer essa separação.
E aqui, na equação 2 seria uma representação de uma equação diferencial não linear. E nota aqui, que é interessante, é que a gente não tem nenhuma representação transformada frequencial. É tudo representação temporal, é tudo dependente do tempo, equação diferencial e variáveis de estado. É o que a gente consegue usar para trabalhar com sistemas não lineares. Então a gente não tem mais conceito de polo, não tem diagrama de Bode, diagrama de Nyquist, todas essas coisas. E na verdade o buraco fica mais embaixo, porque quando a gente trabalha com equações diferenciais, por exemplo, se é uma equação diferencial não linear, não tenho nem garantia que vai ter uma solução, ou que a solução é única. Isso é uma coisa que torna penoso, porém muito interessante sistemas não lineares, que coisas que a gente nunca questionou em sistemas lineares, a gente tem que começar a se preocupar agora para trabalhar com sistemas não lineares. Isso faz com que a gente tenha um entendimento muito mais aprofundado de qualquer tipo de sistema. E super diversão, maravilhoso. O... Até o próprio conceito de estabilidade a gente vai ter que rever para sistemas não lineares. Na verdade, a gente revê para sistemas em geral. E a gente não pode fazer hipóteses do tipo, vai ser sempre exponenciais na saída, que é o que a gente faz no caso de lineares invariantes no tempo. Tá? Por caso, só fazendo um adendo, se fosse linear e variante no tempo, né, só não respeitasse invariância no tempo, até teria resposta impulso, mas resposta impulso ela dependeria do momento que você aplica o impulso. Então, uma outra discussão. Né? No caso de sistemas lineares, esquece resposta impulso, esquece função de transferência, esquece resposta frequência. A notícia que o pessoal normalmente gosta é que a gente não vai fazer convolução, mas que chato, né? Não convolui. Só para dar um exemplo, o exemplo do pêndulo simples. O pêndulo, então vamos supor que eu tenho um pêndulo que tem uma corda aqui, ou qualquer coisa, de comprimento L, θ é o ângulo, eu tenho massa, aceleração da gravidade. A equação diferencial que rege a dinâmica do pêndulo é essa aqui, que a gente nota que é uma equação diferencial não linear, porque eu tenho aqui um seno, que é uma operação não linear sobre θ. Seno da soma não é soma dos senos, então é não linear. Ok? Quando eu vou passar para variáveis de estado, eu vou definir duas variáveis de estado, sistema de ordem 2, então tem duas variáveis de estado. Eu vou definir, por exemplo, o θ e o θ ponto, né? A posição angular e a velocidade angular. Quando eu faço essa definição, o x1 é o θ, x2 é o θ ponto. Ao escrever a dinâmica do x1 ponto e do x2 ponto, a dinâmica do x1 é a dinâmica do x2, que é o x1 ponto e o x2 ponto, eu tenho aqui essa expressão não linear, eu não consigo separar como uma matriz vezes estados. Então, a gente também não tem mais autovalores, vou calcular o autovalor de quê? Não tem matriz. E essa é a grande diversão. E aí a gente se pergunta, ok, beleza, então é muito complicado, quer dizer que não tem praticamente sistema não linear, porque a gente sempre faz estudo de lineares. E tá aqui uma má notícia que, olha, o pêndulo é um sistema super simples e ele é não linear. Virtualmente, ou na prática, todos os sistemas têm uma não linearidade. Por exemplo, se eu pegar um motor que a velocidade dele é proporcional à tensão. Eu jogo uma tensão na entrada, ele vai girar mais lento, mais rápido, conforme o nível de tensão. Mais lento, mais rápido. Ó, super didático. Eu tenho um limite para essa entrada que eu posso colocar. Não posso colocar 100 mil volts, 500 trilhões de volts. Eu tenho um limite, por exemplo, 0 a 5 volts que ele vai ter, né, de operação. E esse limite é uma não linearidade. Porque se eu jogar uma tensão de 2 volts, eu vou ter um comportamento. Uma tensão de 4 volts, eu vou ter um comportamento. Se for limitado a 5, por exemplo. Quando eu jogo a soma das tensões, eu não vou ter o comportamento equivalente a 6 volts, que é um tipo de entrada que ele não aceita. Ele normalmente satura no valor máximo, que seria 5 volts. E essa é uma não linearidade. E é super presente em todos os sistemas. Se chama saturação, inclusive. Outra não linearidade, o próprio motorzinho. Se eu jogo uma tensão super pequenininha, ele não vai se mover por causa de questões de atrito. Então, você tem uma faixa de entradas ali que ele não vai ter resposta, que é a que a gente chama de zona morta. E tem várias outras representações, como efeitos de quantização, interruptores, efeitos de Terese, são todas as linearidades comuns que tem todo tipo de sistema. E aí tem a outra questão agora, mas se todos os sistemas são não lineares, por que a gente estuda sistemas lineares? Que
na prática, o que a gente acaba fazendo é aproximações desses sistemas para sistemas lineares. A gente supõe, por exemplo, no caso do motor, que eu sempre vou trabalhar na faixa de operação, sempre vou trabalhar em 0,5 volts. Então, eu posso considerar aquele linear dentro daquela faixa. E a gente, como vocês sabem, a gente acaba tendo muitos resultados muito bons fazendo esse tipo de consideração para alguns tipos de sistemas. Para outros tipos de sistemas, sistemas mais rápidos, sistemas que são inerentemente instáveis, por exemplo, sistemas em aviação e tudo mais, eles são bem complicados da gente fazer esse tipo de hipótese, que ele vai ser linearzinho, bonitinho, e eu não queria estar no avião que o cara fez o projeto considerando que o avião é linear. Então, é, essa que é a questão. Alguns tipos de sistemas a gente usa bastante a questão a propriedade de linearidade, porque ele dá toda a sistemática que a gente entende para o controle clássico, controle moderno, de polos, autovalores, next, bold, lugar de raízes, e assim por diante, alocação de polos. E quando o sistema ele tem não linearidades brutas, fortes, nervosas, aí a gente tem que usar a técnica, entender melhor a questão dos não lineares. E é isso que a gente vai tentar ver aqui no curso. Então é isso aí, valeu, até mais.